Pai, para novamente trazer a memória, Senhor Jesus amado, do seu sacrifício lá na cruz do Calvário em favor da minha vida, em favor, ó Pai, da vida do teu povo, da vida da minha igreja, em favor, ó Pai, da vida de todo aquele que crê que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o teu sangue inocente, nos ressuscitou de novo juntamente com o Senhor e nos deu vida, vida eterna, vida com abundância, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, para participar do teu corpo, do teu sangue, e por isso, ó Pai, eu te peço nesta noite, fala comigo, fala com a tua igreja, usa, ó Pai, o teu filho, o teu servo, o teu Rodrigo, volta a tua casa, Senhor Jesus amado, com as tuas mãos poderosas, livra ele, Senhor Deus amado, de tudo que não presta, de tudo que não provém do Senhor. Abra, Pai, os nossos ouvidos espirituais nesta noite, para ouvir, entender, guardar e cumprir a tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, fala comigo, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos podem se assentar. Meus irmãos, graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor, na casa do nosso Deus, a adorar o seu santo nome, neste culto tão maravilhoso, que é o culto de Santa Ceia na casa do Senhor. Meus irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 6. Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo de número 6. Amém? E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, que tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, e com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram,
ao que vive para todo sempre. Amém? Meus irmãos, nós temos esta visão de João ao falar desse livro. Este livro selado, este livro que ali estava, e a Bíblia, ela diz que na destra, na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, havia um livro escrito por dentro e por fora. E a Bíblia diz que um anjo bradava para todos os lados, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? A Bíblia mostra que no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, em lugar algum se encontrava alguém que fosse capaz de abrir este livro, de desatar os seus selos, e nem ao menos olhar para ele. E nessa visão, João ele diz que chorava muito, muito triste, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem de desatar os seus selos. E a Bíblia, ela relata que um dos anciãos, naquela visão de João, diz a ele: não chores, não precisa chorar, porque existe alguém que é capaz de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Aí, João poderia indagar e dizer: mas quem? Quem poderia ser capaz de fazer com que este livro fosse lido, com que este livro fosse aberto? Aí o ancião poderia dizer para ele: você o conhece muito bem, você sabe quem é, você sabe de quem eu estou falando, você o conhece, você mesmo ouviu as batidas do seu coração um dia, você mesmo esteve próximo dele durante 3 anos, você caminhou com ele, e eu vou te dizer quem é. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu. Ele é digno de abrir este livro e de desatar os seus 7 selos. E a Bíblia diz, irmãos, que ele olha no meio do trono, tendo aquela visão dos animais, e no meio dos 4 animais, lá estava ele. Lá estava aquele que, como sendo havido sido morto,
E aí, irmãos, a Bíblia não relata a emoção de João, mas podemos imaginar como poderia ter ficado o coração daquele homem, já velho, já com seus quase 100 anos de idade, fraquinho, Vinícius, mas tendo aquela visão, tendo a visão do cordeiro que estava ali, que estava assentado naquele trono. E a Bíblia diz que ele veio e ele toma aquele livro nas mãos daquele que estava sentado sobre o trono. Meus irmãos, há tantas pessoas que confundem tantas coisas na Bíblia, porque aqui nós temos uma clara evidência do Pai e do Filho em ação. Há tantas pessoas que negam isso ao dizer que não existem 3 pessoas distintas na Trindade. Mas como explicar isso? Como explicar isso? Ou como negar isso? E aqui, quando ele pega aquele livro, aqueles anciãos, os 4 animais, os 24 anciãos, a Bíblia diz que eles se prostram diante do Cordeiro. E a Bíblia mostra que eles não estavam com as mãos vazias. Os anciãos, ao se prostrarem diante do Cordeiro, eles traziam nas suas mãos harpas. Eles se prostravam diante do Cordeiro e estavam ali com as suas harpas, mas não era só isso. Nas suas mãos também tinham taças cheias de incenso. E esse incenso, irmãos, o texto sagrado diz que é a oração dos santos, é a oração da igreja. Naquele momento, aqueles anciãos estavam ali apresentando a adoração, mas também a intercessão da igreja. Naquele momento, aqueles anciãos estavam ali, e a Bíblia diz que naquele momento eles cantam um cântico novo. Um novo cântico estava sendo colocado na boca daqueles anciãos. E eles diziam: digno és de tomar um livro e abrir os seus selos, porque foste morto, foi morto, e com teu sangue comprastes homens para Deus, de todas as nações, todas as raças e todas as línguas. Meus irmãos, um dia eu ouvi algo e fiquei maravilhado. Quando alguém disse que a palavra aleluia, ela não tem modificação de idioma algum. Eu fiquei simplesmente maravilhado.
Porque quando nós proclamamos aleluia, nós estamos dizendo exatamente o quê? Louvai ao Senhor. E é uma palavra, meus irmãos. E se em qualquer língua que nós ouvirmos, nós vamos entender. Eu fico maravilhado, irmãos, quando eu vejo de repente as pessoas louvando ao Senhor em tantos idiomas. Tantos idiomas. Mas nós conseguimos ter aquela conexão e dizer: eu conheço o que eles estão dizendo. Eu sei o que eles estão falando. Porque a adoração, irmãos, ela não tem tradução, não tem língua, não tem idioma. Sabe por que essa palavra de Cristo é real? Ele foi morto, reviveu, mas com seu sangue, irmãos, ele comprou gente de todas as nações, todos os povos e todas as línguas. E quando nós vimos pessoas louvando, adorando a Deus, nós cantamos aqui o hino 545. Se cantar em coreano, você canta. Se cantar em japonês, você canta. Se cantar em alemão, você canta. Se cantar em inglês, você canta. Sabe por quê, irmãos? É o mesmo Jesus que nós estamos adorando. Em qualquer língua nós vamos entender. Em qualquer língua nós vamos compreender o que eles estão dizendo. Porque, irmãos, Jesus fez isso. Jesus fez isso. E isso, esses anciãos estavam ali fazendo, estavam se prostrando, se colocando diante de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele ouve a voz de muitos anjos. Muitos anjos. E aqui não é a visão de Isaías. Quantos anjos Isaías viu? Quantos anjos Isaías viu, irmãos? O que Isaías diz? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Eu não falo a quantidade, mas ele viu serafins que voavam diante dele. E ele diz que eles tinham 6 asas. Mas não fala a quantidade. Mas aqui, irmãos, mesmo que a Bíblia afirme, diga que Satanás, quando se rebelou, ele levou a 1/3 parte de anjos juntamente com ele para o abismo, para a perdição, que hoje são demônios que estão por aí. Mas nessa visão aqui, a Bíblia mostra, a Bíblia nos informa que milhões e milhões de anjos estavam ali adorando a Deus. Milhões e milhões, milhares de milhares de anjos, e com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Eu fico imaginando, irmãos, milhões e milhões de anjos em grande voz louvando, adorando a Deus. E aí eu fico imaginando, irmãos, os irmãos não vão me verem aqui pedindo para que os irmãos glorifiquem a Deus. Não. Vocês nunca me viram fazer isso e não vão me ver. Porque eu creio que a adoração é espontânea. É espontânea.
Mas uma coisa eu te digo, irmão, não dá para ficar de boca fechada diante de Deus. Não dá para ficar de boca fechada diante da grandeza de Deus. Se nós estamos diante da presença de Deus, se nós vivemos diante da presença de Deus, seja aqui na igreja, seja na nossa casa, irmãos, em nenhum momento o Espírito Santo toca na nossa vida para nós darmos um aleluia, um glória a Deus, meu irmão. Alguma coisa está errada. Na eternidade nós vamos adorar a Deus juntamente com esses milhões e milhões de anjos aqui. Nossa boca, irmãos, não é para ficar falando coisas que não prestam, palavras torpes que não edificam. Deus nos deu lábios para adorar o seu santo nome. Deus nos deu boca para glorificar o seu santo nome. E se nós não somos capazes de lhe render a glória, por que nós falamos tantas coisas que não prestam? Por que nós usamos os nossos lábios, que devem ser santos e consagrados e apresentados a Deus? Nós usamos a nossa língua para meter a língua dos outros, para fazer mexericos, mas para adorar a Deus não. A nossa boca pertence a Deus, meus irmãos. A Bíblia afirma que tudo quanto tem fôlego louva o nome do Senhor. Até os pernilongos que estão te atormentando de noite, eles estão adorando a Deus. Os vermes, as minhocas, os mosquitos. Mas irmão, não, irmão. É Deus que criou, irmão. O problema é o pecado que trouxe eles para agir contra nós. O problema não é o mosquito, é o pecado. Tudo que Deus criou é bom, entenda isso. Deus criou tudo perfeito, irmão. O pecado pôs tudo a perder. A natureza se defende do jeito que pode, porque é o nosso pecado que atrapalha. Não são os bichinhos, não. Eles estão cumprindo a sua função. Agora nós, irmãos, devemos fazer como esses anjos aqui. Devemos nos prostrar. Isso é reverência, irmão. Isso é reverência. Deus merece reverência, irmão. Não chama Jesus de você não, que nem seu pai, sua mãe. Você tem coragem de falar isso. Jesus não é você não, irmão. Jesus não é seu irmão, Ele é seu Senhor. Jesus não é seu servo, Ele é seu Senhor. Ele merece reverência. A Bíblia diz: Ele é dado todo o poder nos céus e na terra. Toda a autoridade está nas mãos dEle. Toda a autoridade emana dEle. E se autoridades aqui tem que ser tratada como autoridade, Ele é a autoridade maior, irmãos. Ele não é você, Ele é Senhor. Ele merece reverência. E esses anjos se prostravam diante dEle. Mas a Bíblia diz que toda criatura que estava no céu, toda criatura que estava na terra, debaixo da terra, no mar, em qualquer lugar, estava adorando aquele que estava sentado sobre o trono. Meus irmãos, nós estamos adorando aquele que está sentado sobre o trono. Nós não estamos adorando alguém que está preso numa cruz há 2000 anos. Não, nós estamos falando de alguém que ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, tomou as chaves do inferno em suas mãos e está pronto para vir buscar a sua igreja. Nós estamos adorando um Cristo vivo. A cruz está vazia e o túmulo mais ainda. Se você chegar lá em Jerusalém, vai estar escrito lá. Aí está em inglês, não sei ler. Mas só digo que lá está escrito:
Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Já ressuscitou. O túmulo está vazio. Há mais de 2000 anos. Mas o trono está ocupado. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. O trono, ele está sentado ali. E a ele sejam dadas ações de graça, sejam dados louvores. Por isso, irmãos, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela precisa entender que ela precisa adorá-lo. A igreja de Cristo precisa compreender que esse Jesus, irmãos, nós temos que nos prostrar diante dele e adorá-lo. Adorá-lo. Aqui, não estava sendo cantado hinos de vitória. Não. Adoração. 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 Será que nós sabemos o que é isso? Será que nós entendemos o que é isso? Que hoje as músicas que tocam por aí, irmãos, tem o nome de Jesus mais excitado. E aí alguém vai dizer, não, mas no livro de Esther também não aparece a palavra Deus. Mas nos 8, 9 capítulos lá, irmão, me foge a memória que se são 8 ou 9, é impossível não ver a provisão e a mão de Deus ali operando. Nós precisamos, irmãos, e eu fico maravilhado porque quando eu vejo hoje cantores jovens resgatando hinos antigos que nem eles eram nascidos, mas eu louvo, irmão, louvo a Deus, porque a igreja, irmão, já que não tem nada novo, vamos voltar às antigas. Já que não tem nada novo, Deus pode dar um cântico novo, mas já que não tem oração e jejum para alcançar de Deus algo novo, vamos cantar hino antigo, mas que fala o nosso coração, que exalta o nome do Senhor Jesus, que enaltecem a sua majestade e a sua santidade, porque é isso que Deus quer, irmãos. Deus quer que nós nos prostremos diante dele. Jesus quer a sua igreja aos seus pés, não é aos pés do mundo não, irmãos, é aos pés dele, e aos pés de Jesus, irmãos, é o lugar mais alto que nós vamos chegar. É o lugar mais alto que o crente consegue chegar, aos pés de Cristo. É se colocando diante dele, se prostrando, reverenciando esse Jesus que venceu a morte. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. E ele nos garante uma eterna vida com ele. Se ele venceu a morte, ele também nos garante que nós vamos, se não formos arrebatados, nós vamos ouvir o suor da trombeta e nós vamos ter o nosso corpo transformado, vamos ressuscitar, ressurgir. Cremos no arrebatamento, mas se o Senhor nos leva antes, nós vamos ouvir o som da trombeta e nós vamos ressuscitar primeiro. Amém? Mas vamos nos prostrar diante de Jesus, irmãos. Ele é digno de adoração, ele é digno de louvor, ele é digno de ser reverenciado pela sua igreja, pelo seu povo. Amém? Deus abençoe a igreja, abençoe a oportunidade em nome de Jesus.